A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente vai analisar agora o mercado da soja. Essa semana foi uma semana interessante para a gente entender novos dados, novos fatos aí que podem de alguma forma influenciar na formação de preços. Houve, por exemplo, o anúncio do tamanho de área de produção lá nos Estados Unidos, um anúncio que acabou surpreendendo o mercado. Você viu uma movimentação muito intensa lá em Chicago em função dos anúncios desse tamanho de área. O mercado esperava que houvesse uma ampliação maior da área de plantio lá nos Estados Unidos, mas no caso da soja, por exemplo, ficou igualzinho, a mesma previsão lá de março foi repetida agora nesse último relatório, o que deixa pouco espaço, na verdade, para perdas, né? Qualquer influência climática negativa aí na produção pode reduzir bastante o que já tinha uma certa limitação aí em termos de oferta para atender o mercado. A gente vai conversar agora com o Carlos Cogo. O Carlos Cogo já está aqui comigo. O Cogo ele é diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócios e vai nos ajudar a entender que cenário é esse? Dá para dizer que é um novo cenário aí para ser estudado, avaliado e quem sabe até aproveitado, Cogo? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, boa tarde, Alex, boa tarde a todos. Sim, sem dúvida nenhuma, porque não dá para dizer que não foi uma grande surpresa essa questão da manutenção da área, né? A maioria dos traders e até consultorias dos Estados Unidos estavam apostando em que teria havido tempo de expandir a área de soja e também a área de milho, havia apostas que ficaria maior. De fato, a área de milho foi revisada um pouco para cima, abaixo também do esperado, e a área de soja não, ficou estática, o que algumas universidades que trabalham também com estimativas nos Estados Unidos já haviam comentado, que não havia muito espaço para alterar a área de soja nos Estados Unidos. Então, só para quem está nos acompanhando, na verdade, ainda assim a área ela cresce 5,4% e com uma produtividade no nível topo permitido nos Estados Unidos, possível, é uma safra para 120 milhões de toneladas de soja. É uma safra que não é nada impressionante e aí fica agora com essa questão do risco. O número já não é grande, e qualquer coisa que venha afetar esse número aí vai colocar a soja numa outra rota. E nem precisa, na verdade, o número ser menor. Uma ameaça para esse número que venha a ocorrer nas próximas semanas, por exemplo, um clima seco, como está previsto de novo em algumas regiões dos Estados Unidos, podem devolver um patamar mais alto para a soja nos primeiros vencimentos, aí mais próximos dos 15 dólares 50 a 16 dólares por bushel. Pois e isso é importante de falar, né, Cogo, porque não precisa ter o fato em si, né, porque a gente sabe que o clima mesmo tem uma influência na soja lá nos Estados Unidos, mas para o final de julho, começo de agosto, ao longo do mês de agosto, né, mas só o fato dos mapas climáticos mostrarem uma condição de estresse para a planta, isso já é favorável aí para uma subida de preços, por exemplo, né? Sim, claro, o mercado ele precifica o risco, né? Ele antecipa o problema e precifica o risco. Tanto é verdade que em maio, lá, quando chegamos a mais de 16 dólares por bushel, a situação era a mesma, era uma ameaça que não tinha nada a ver com a área, era uma ameaça climática de uma seca persistente, mesmo sabendo que os Estados Unidos têm um solo de boa qualidade, que o nível de chuvas previsto ao longo do ciclo seria mais ou menos próximo do normal, que é meio com consenso, mas cada vez que
notícias de alguns dias secos, agora vão ter um feriado, né, junto, e mais alguns dias secos, a gente pode abrir a próxima semana com a soja embalando para um patamar mais alto nesses primeiros vencimentos, né? Hoje fechou, o julho já está encerrando, mas fechou aí quase perto de $15 por bushel, né? Mas agora já pensando em agosto e setembro, que ficaram acima de $14 por bushel, e pode buscar acima de 15 novamente. Agora, Kogo, diante dessa perspectiva, que o produtor tem que fazer? É hora de participar? É hora de, pelo menos, avançar um pouquinho na comercialização? Eu pergunto isso porque, ao mesmo tempo que subiu Chicago, a gente teve a perda pelo dólar aqui no Brasil, né? E não sei como é que o prêmio está influenciando aí nesse processo de perda, mas de qualquer forma, a gente se distanciou daquele patamar que a gente viu chegar há alguns meses atrás, próximo dos 200, inclusive 200 tinha virado alvo aí de venda para os produtores, patamar que acabou não chegando, né? Agora eu acho que, na verdade, chegou mais uma oportunidade agora, independente da questão do câmbio, o câmbio voltou a se acomodar e vamos dizer ao redor dos R$ 5, que é um patamar bem mais baixo do que do início do ano, que era ao redor de 5,70, 5,80. Essa perda parece que ela, pelo menos no curto prazo, ela está aí montada, ela está feita, né? Então, aí resta o outro lado, que é o que não estava previsto por enquanto, que era uma retomada alta dos futuros em dólares. Isso voltou. E os prêmios também estão se revalorizando. Falando primeiro em duas situações diferentes, né? Primeiro, olhando a questão do spot, ainda tem muita gente que vai vender soja. A gente ouve nas palestras, nas lives, que muita gente ainda vendeu muito pouco, né? Esse percentual que se trabalha de venda antecipada não representa todos, né? Muitos estão com muita soja estocada e perderam aquela oportunidade ali em maio de ter vendido no físico com preço alto e também de fixado a safra futura. O fato é que a gente tem pouca fixação futura, tirando fora exceções, que a gente pode chamar médio norte de Mato Grosso, algumas regiões do Mato Piba, parece que houve um certo receio generalizado de fixar preço futuro numa expectativa de que a alta que ocorreu em maio, que levou o milho acima de $7 por bushel, a soja acima de 16, que ela iria continuar, né? E foi uma percepção meio que generalizada, né? Se falava em super ciclo de commodities, se viu falar muito isso. Aqui da nossa parte a gente nunca pensou isso, nunca achou que havia super ciclo, não há condições para um super ciclo, não dá para confundir isso. A gente tem sim questões estruturais no mercado que permanecem, a peste suína africana, etc. Agora, tem muita questão conjuntural. Clima é conjuntural. Se o clima melhora, os futuros devolvem o prêmio de risco climático. Foi o que aconteceu, devolveu. Chegou agora uma nova chance de vender no spot e chegou uma nova chance de fazer fixação futura. A este preço, a margem para o próximo ano, com o dólar na B3, deixa uma margem excelente. Não é igual à margem desse ano, mas é uma margem muito alta. A não ser que a pessoa queira esperar uma terceira oportunidade, mas aí realmente é muito arriscado. Antes da gente avançar para essa questão das margens aí, deixa eu só trazer aquela informação, né, que era outra informação que o mercado não estava prevendo, que é a questão dos mandados de biodiesel lá nos Estados Unidos, né, de biocombustíveis lá nos Estados Unidos. Ninguém imaginou que isso pudesse também, de alguma forma, ter afetado o mercado para cair. Então, algumas coisas vão aparecer no meio do caminho, né, Kogo? E aquela oportunidade de mercado subindo sempre, a gente precisa ter cautela sobre isso, né? Claro, porque nenhum mercado sobe sempre, né? O mercado, em algum momento, ele vai parar de subir. E às vezes muitas pessoas perguntam, né? Tanto em consultoria, trabalho de consultoria e até em curso de pós-graduação, é uma pergunta muito comum, assim, quando vai fazer um hedge, tanto isso vale para o lado do comprador, para o lado do vendedor, qual seria a regra geral, né? Pô, nunca seria a regra geral acertar o preço máximo do ano.
A regra é vender na curva de alta. Estava subindo, estava permitindo momentos interessantíssimos de fazer fixação futura, né? Cotações com vencimento 2022 na casa de $14 por bushel. Então, poxa, é um nível de preço $5 por bushel acima da média dos últimos 5 anos pré-pandemia. Era um excelente momento, isso ainda com um dólar também que acumulava um ganho elevado, e ainda acumula um ganho elevado desde o começo da pandemia. Então, ali já tinha acontecido uma série de pontos dentro da curva, desde o final de abril até maio, que justificaria fazer posições, e para quem eu fiz a recomendação e fez, hoje está bem satisfeito. E aquele preço que essas pessoas pegaram na época ainda não voltaram. Quer dizer, então hoje tem uma oportunidade muito boa de novo, mas ela ainda não é igual em valores reais para o ano que vem do que já se conseguiu atrás, um pouco 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. Ou seja, é uma boa oportunidade. Se vai esperar voltar aquilo lá de trás, não é uma coisa interessante. Nós estamos de novo numa curva de alta, estamos de novo no ponto interessante de fixar a safra futura, né, para março, abril, maio do próximo ano. Não há porquê. Esse câmbio que está aí, mais esse preço futuro que está nos contratos de 2022, é um posicionamento super interessante. Se subir mais, não há arrependimento nenhum. Está fazendo um belo negócio e se livrando. E é assustador saber, coisa que a gente ouve, muitos produtores que compraram insumos até agora, já estão comprados em quase todos os insumos para a próxima temporada. Compraram esses insumos das companhias que, por sua vez, importaram as matérias-primas com dólar de 5,30, 5,40, 5,50 e não se protegeram em quase nada, ou zero venda, ou 10%, ou 5%. Tem muitos casos desses. A negociação antecipada da safra 21-22 está muito atrasada para os parâmetros de preço que nós temos nesse momento. Parece que o produtor está esse ano perdendo os bons momentos, surgiu novamente agora e tomara que agora ele entenda isso e veja que o mercado tem esses soluços aí que podem não retornar, né? Hoje, a gente completando o raciocínio da questão do biodiesel, que foi também uma influência negativa, na verdade, esse ano, por incrível que pareça, o que está sustentando o preço da soja é o óleo de soja. O óleo de soja está bem descolado do preço do farelo. O farelo ele está descolado para baixo do preço da soja, na correlação com a própria soja, e o óleo está descolado para cima em relação à soja grão, o que não é uma coisa comum. A gente sempre falava aqui, né, que o driver e o vetor da soja era o farelo. E o farelo está puxando a soja para baixo. E o óleo está puxando para cima em função do óleo de palma, que vem com problemas no mundo, que vem com escassez, que vem com preço alto, que é o grupo de alimentos que mais sobe no mundo, é o grupo de oleaginosas, puxado pelo óleo de palma. Se o óleo de palma sobe, o óleo de soja, de canola, todos os outros sobem. Então, também é inusitado isso. O óleo de soja hoje é o vetor de sustentação do preço global da soja em grão. Muito bem, mas vamos retomar aquele seu raciocínio. É um momento interessante para negociar, mas o que o produtor tem que ter em mente e que conta pode se fazer em cima dessa futura negociação aí, Kogo? Pensando em safra nova, tem em mente, né, que ao câmbio futuro, na B3, mais a situação de preço novamente dos contratos, nós estamos falando aqui, vamos falar assim, com uma linguagem aberta dos contratos que nós temos hoje, no fechamento, nós temos vencimentos em março a maio, por exemplo, na casa dos 13,80 a $14 por bushel. Isso numa planilha, mais $1 na B3, você tem uma condição de fixação de preço hoje, dá uma ideia para a turma aqui, que deixa uma margem no cerrado do país, uma margem bruta de 44%, uma margem líquida de 28%. Ela é inferior à do ano passado, ou da safra que passou, 2021, ou que estamos agora. Mas é muito boa. Aí para o sul do Brasil deixa uma margem bruta de 58% e uma margem líquida de 37%. Isso em torno de média, assim, 10 a 15 pontos percentuais mais baixo que era em 2021 para quem fez um padrão de venda também bem otimizado, né? Então, realmente não há motivo para não fazer, né? É um nível de lucratividade muito alto, muito elevado. Ninguém está dizendo para vender a safra inteira.
Estamos falando para vender aqui o tradicional, vender a cobertura do custo, do todo o custo variável, que seria o equivalente aí ao redor de 35% a 40% da safra, não mais que isso, mas quase nenhuma região chegou a isso até agora. E como você lembrou, né? A gente vai ter daqui a pouquinho aí o estresse de novo do mercado climático, embicando de novo, ou podendo embicar de novo essa cotação para cima, né? Pode, sem dúvida nenhuma, vai surgir momentos. Também não precisa acertar o alvo, né? Se o mercado, como você está falando, estamos falando, está em curva de alta, vai fazendo posições, não precisa fazer uma única Isso. posição num dia, né? Faz uma posição, abriu o mercado terça em alta, faz uma posição, continuou o estresse climático, subiu um pouco mais, faz outra posição, pode diluir isso em vários lotes, não pode ser em 2, 3, 8, 10, como achar melhor, e continuar vendendo na curva de alta. Então, ao mesmo tempo, esse estresse climático pode, daqui a pouco, passar e o dólar, de novo, também pode, daqui a pouco, ceder novamente, né? Então, por que correr novamente esse risco, já que muita gente lamentou não ter vendido naqueles picos lá que aconteceram no mês de maio? Então, não lamente de novo, vá lá e faça negócio. É. E essas margens que você trouxe aí pra gente, elas são muito boas, né, Kogo? E o Alex, uma coisa, desculpa de interromper, mas eu me lembrei de uma coisa importante. Tem que lembrar que o custo subiu em reais 20 a 25%. Subiu muito o custo. E por isso também que a gente está falando de uma margem menor. Porque o custo realmente em reais subiu muito. A gente teve uma alta em dólar dos insumos muito forte, em dólar, né? E essa queda do dólar não vai ser repassada para os insumos. Eles foram comprados a uma outra taxa cambial. E é isso que a turma tem que entender. Eu estou vendo aqui muita gente me afirmando que está esperando uma queda do preço do insumo para entrar no mercado. Vai esperar no sofá bem confortável. Não deve acontecer, pelo menos Não no vai curto acontecer. prazo aí não, né, Kogo? Não vai acontecer. As empresas estão compradas a um outro patamar de câmbio e ainda estão amargando um ano passado em que tiveram diferenças cambiais contra os fabricantes de insumos, tanto principalmente de agroquímicos e também de fertilizantes. E esse ano não, estão tentando ajustar as margens justamente tendo comprado já com frete marítimo em alta, com falta de containers, com matérias-primas mais caras, com petróleo subindo, e ainda com dólar, quando foi feita a compra, um câmbio bem acima do atual. O preço do insumo não vai cair. Se alguém está esperando isso, vai esperar para a temporada 22, 23, não para essa que vem agora. Portanto, é importante a participação nesse momento. Óbvio, como o Kogo falou, ninguém está indicando aí você vender tudo a sua soja. Vai fazendo aos poucos a sua venda, aproveitando os momentos de alta do mercado e vai participando aí. Isso é muito importante. E se protegendo, né, Kogo? Não adianta só vender, né? É preciso vender e fazer lá a proteção, seja através do barter, seja através de outra ferramenta qualquer aí de proteção de preço, né? Seja o que o produtor achar melhor. Você está numa cooperativa, vai fazer o barter, pode ser por barter. Se está capitalizado e quer fazer uma compra à vista, faça a compra à vista, peça um desconto no insumo, mas fixa a soja, fixa em Chicago, fixa câmbio se for possível. Se quiser fixar prêmio também, para evitar aí vai vir uma safra recorde com certeza no Brasil. Tem muita gente que é mais rápido, mais dinâmica na questão de comercialização, também já está fazendo negócio com prêmio futuro, vendo que esse ano a gente passou uma coisa bem inusitada, né? Um período longo de prêmio negativo, coisa que também não é comum, né? Então tudo isso dá para evitar. E outra, o poder de compra do produtor nesse momento, ainda para quem também não comprou insumos, também está bom ainda. Então, mais um motivo ainda para aquele que também não fez o outro lado, que é não ter nem fixado a soja e nem comprado insumos. Também para esse o momento também é favorável. Você diz na relação de troca mesmo, por Exatamente, a relação de troca, principalmente nos dois, no que pesa mais, né, que é defensivos e fertilizante, né? fertilizantes, né, você tem um peso muito grande, você soma hoje, por exemplo, na região do Cerrado, se você somar hoje, você tem mais ou menos em torno de US$ 400 hoje de gasto entre defensivo e fertilizante, tá, numa lavoura aí, para um custo variável de US$ 700, é muito pesado, entendeu, é o que realmente pesa. Fez um hedge em cima disso aí, você já está garantindo o seu negócio para o próximo ano, né? Porque é o que pesa mesmo. E esse ano está pesando proporcionalmente muito mais, por causa da alta desses insumos em dólares. Por exemplo,
Se você pegar a questão de defensivos mesmo, você subiu de um gasto de $190 mais ou menos por hectare, em média, no Cerrado, para um gasto de quase $210 por hectare. Então, você tem uma alta em dólar e ainda tem alta do dólar, poxa, fica pesado demais. E a relação de troca ainda não é, claro, não é boa como estava em maio, mas ainda é bastante interessante. Ainda é um momento bom de fazer a compra. Tem muita coisa em aberto, porque eu converso com várias empresas, a gente atende várias aqui. Tem muita coisa vendida da indústria para revenda, mas da revenda produtora ainda falta vender uma grande parte dos insumos. Ó, isso é uma mensagem muito importante aí para você, produtor, que está esperando pela queda dos insumos, achando que essa desvalorização aí do dólar pode impactar de alguma forma. O Cogo está alertando que é muito difícil disso acontecer, até porque as indústrias já se comprometeram, as empresas já se comprometeram com patamares mais elevados aí na hora de comprar e de adquirir esses insumos. Então, não dá para contar que esses preços vão cair, não. Então, preste atenção, faça as suas contas, faça as suas compras e, mais do que isso, faça suas travas, né? Não deixe aí nada em aberto, em suspenso aí antes de negociar aí a sua comercialização. Então, dicas muito importantes, muito boas, trazidas pelo Carlos Cogo. Meu caro, só tenho a te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente e estar sempre trazendo mensagens importantes e trazendo informações que ajudam o produtor aí na tomada de decisão. Volte sempre, meu amigo. Eu agradeço, Alex. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Saúde, cuide-se. Estamos no final da pandemia e vamos sair melhor do que antes disso aí. É isso aí. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Cogo. Abraço para você, meu amigo. Tá aí o Carlos Cogo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo dicas importantes para a sua comercialização, para a sua necessidade de fixação aí de venda. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, para julho, $14,51 por bushel, soja fechou com alta de 5 pontos hoje. Agosto, 14,33, alta de 3,5 pontos. Novembro, a mesma alta, fechando aí a $13,99 por bushel. E o janeiro, $14,02 por bushel, alta de 3 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para julho, 6,97, 22 pontos e meio de queda. Para setembro, 5,92, queda de 9 pontos mais 75. Para dezembro, 5,79, queda de 9 pontos mais 25. Para março de 2022, 5,86, queda de 8 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Vamos lá no trigo, julho, $6,45 por bushel, queda de 12 pontos mais 75. Setembro, $6,52, perdeu também 12,75. Dezembro, 12,25 de queda a 6,61. E o março de 22, $6,69 por bushel, 11 pontos mais 25 de recuo. Esses são os números já de fechamento das negociações na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.